Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente começou, né, a trabalhar na semana passada, né, que é a questão da transitividade dos verbos, né. Na semana passada nós estudamos três tipos de verbo: os verbos transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto ou indireto, que é o verbo também chamado de verbo bitransitivo. E a gente viu o quê? Que os verbos transitivos são aqueles verbos que sempre vão precisar de complemento. Por quê? Porque eles não têm um sentido completo. Então, eles sempre vão precisar de um complemento para que a frase tenha um sentido completo, né? Então, a gente viu que o verbo transitivo direto é aquele verbo que ele vai precisar de um complemento, né? Então, quem vai ser esse complemento? Esse complemento vai ser o objeto direto. E por que é um verbo transitivo direto? Porque entre o verbo e o objeto direto não tem nenhum elemento que atrapalhe esse encontro. Ou seja, vai ser o verbo e o seu complemento. Se eu digo assim, comprei. Vamos lá, deixa eu imaginar um exemplo. Comprei um computador, tá? Comprei. Comprei o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Lembra que a gente viu na aula da semana passada que todas as vezes que a gente conseguisse encaixar essa pergunta o que ou quem após o verbo, ele seria um verbo transitivo direto, correto? Então, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Comprei um computador, tá? Percebam, um computador vai ser o objeto direto. Então, percebam que entre o verbo comprar e computador não há nenhuma preposição. Então, por isso que se diz que é um verbo transitivo direto, porque o verbo transitivo direto, ele se encontra com o seu objeto direto e não há nenhuma preposição, tá? E a gente viu também, né, o verbo transitivo indireto. Esse daí já é o contrário, tá? Ele também vai precisar de um complemento para que a frase tenha um sentido completo. E o seu complemento vai ser o objeto indireto. Só que entre o verbo transitivo indireto e o seu objeto indireto vai haver uma preposição. Então, ou seja, esse encontro entre o verbo e o objeto indireto não vai ser direto, porque vai haver uma preposição entre eles. Por exemplo, se eu digo assim, gosto de chocolate. Gosto de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Gosta de chocolate. Percebam que gostar é um verbo transitivo indireto. Chocolate vai ser o objeto indireto. Só que entre eles dois não vai ser um encontro direto, uma relação direta. Por quê? Entre o verbo gostar e entre chocolate aparece a preposição de. Se eu digo assim, acredito em Deus. Quem acredita, acredita em alguma coisa ou em alguém, tá? Então, acreditar é um verbo transitivo indireto. Acreditar, Deus é o objeto indireto. Então, entre o verbo acreditar e Deus vai aparecer o quê? A preposição em. Então, não vai ser um encontro direto, porque entre o verbo acreditar e o objeto indireto aparece a preposição em, tá certo? E a gente viu também os verbos transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, que também são chamados de verbos bitransitivos, que são os verbos que vão receber dois complementos numa mesma frase. Ele vai receber um objeto direto e um objeto indireto, tá? Ou seja, ele vai receber um complemento sem preposição e outro complemento com preposição. Se eu disser assim, emprestei o livro aos alunos. Emprestei o quê? Quem empresta, empresta alguma coisa, né? Então, emprestei o livro. O livro vai ser o objeto direto. E emprestou esse livro a quem?
Aos alunos. Aos alunos vai ser o objeto indireto. Por que vai ser um objeto indireto? Percebam que antes de alunos aparece a preposição aos. Então, o verbo transitivo direto e indireto, ou também bitransitivo, vai receber dois complementos, tá certo? Um objeto direto sem preposição e um objeto direto com preposição. Então, assim, a gente viu, estou vendo isso aqui com vocês, só para a gente relembrar um pouco da aula passada. Então, hoje, nós vamos dar continuidade a essa questão da transitividade dos verbos. Então, hoje nós vamos estudar os dois últimos tipos de verbo para a gente terminar esse assunto. E na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar os tipos de predicado, tá certo? Então, vamos lá. Então, hoje, nós vamos estudar dois tipos de verbo. E quais são esses verbos? Né? O primeiro deles é o verbo intransitivo. Tá? O verbo intransitivo ele é justamente o contrário do verbo transitivo. Por quê? Os verbos transitivos sempre vão precisar de um complemento. O verbo intransitivo é justamente o contrário, ou seja, o verbo intransitivo ele nunca vai precisar de um complemento. Por quê? Porque ele por si só ele já tem um sentido completo. Então, ou seja, após um verbo intransitivo, a gente não precisa colocar nenhuma palavra. Por quê? Porque ele por si só, ele já dá um sentido completo à frase, tá certo? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Na primeira página do material, tá? Esse material da aula de hoje, ele tá disponível, tá certo? Nos grupos do WhatsApp e também tá disponível no grupo do Facebook da escola, tá? Então vamos lá. Na primeira página do material eu coloquei aqui, ó, verbos intransitivos. São verbos que possuem um sentido completo, por isso não necessitam de complemento. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Muitas pessoas morreram. Percebam que quando eu falo muitas pessoas morreram, não há necessidade de eu colocar nada, nenhuma palavra, depois do verbo morrer. Por quê? Porque esse verbo por si só, ele já tem um sentido completo. Seria diferente se eu dissesse assim, o Brasil faz. Se eu dissesse assim, o Brasil faz, logo em seguida você me perguntaria, o Brasil faz o quê? Porque quem faz, faz alguma coisa. Se eu disser assim, comi, você vai dizer o quê? Comeu o quê? Quem come, come alguma coisa, tá certo? Se eu disser assim, comprei, você vai me perguntar, comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa, tá? Então, assim, é diferente, porque esses são verbos transitivos. Eles sempre vão precisar de complemento, tá? É o contrário do verbo intransitivo. Se eu digo assim, meu pai morreu. Acabou-se. Tá certo? Meu pai morreu. Esse verbo morrer, por si só, ele já dá um sentido completo à frase. Então, você não precisa acrescentar nada depois dele. Você não precisa acrescentar nenhum complemento, tá? Aqui, segundo exemplo. Ó. A criança caiu. Acabou-se. O verbo cair, por si só, ele já tem um sentido completo. Então, você não precisa acrescentar nenhum complemento depois dele, tá? Se eu digo assim, ó, o prédio sumiu. Perdão, gente. A criança sumiu. Percebam que o verbo sumir, por si só, ele já dá um sentido completo à frase. Então, você não vai precisar acrescentar nada, tá certo? Se eu digo assim, o prédio caiu. Acabou-se. Depois do verbo cair, você não precisa acrescentar nada, porque o verbo cair já tem um sentido completo. Se eu digo assim, o trem partiu. Acabou-se. Percebam que todos esses verbos aqui, o verbo morrer, o verbo sumir, o verbo cair e o verbo partir, eles, por si só, esses verbos já dão um sentido completo à frase. Você não precisa, após ele, você não precisa dizer mais nada. Então, são verbos intransitivos. Ou seja, eles, por si só, já têm um sentido completo, tá? Então, vamos lá. Uma observação, tá certo? Em algumas frases, tá?
O verbo intransitivo, ele pode vir acompanhado de algumas circunstâncias, né? Ou seja, uma palavrinha que vem depois dele, mas vai indicar o quê? Uma característica de local, de espaço, de modo, de tempo. Aí eu coloquei dois exemplos, tá? Com a última frase. O trem partiu. O trem partiu ontem à noite. Percebam que esse ontem à noite, que está no final da frase, ele não é um complemento. É uma expressão que está sendo colocada no final da frase, simplesmente para indicar uma questão de tempo. Mas assim, não é um complemento, tá? Outro exemplo. O trem partiu rapidamente. Percebam que essa palavra rapidamente, ela está indicando uma circunstância de modo, tá? Então, assim, há alguns casos em que o verbo intransitivo ele pode aparecer acompanhado de uma dessas expressões que indiquem lugar, tempo, modo, tá? Mas o verbo intransitivo, ele sempre não vai precisar, ele nunca vai precisar de complemento, porque ele tem um sentido completo. Se eu disser assim para você, o trem partiu, você não precisa colocar nada após o verbo partir, porque o partir por si só, ele já dá conta de completar o sentido da frase. Tá certo? Espero que tenha dado para entender. E o próximo tipo de verbo que nós vamos estudar é o verbo de ligação. Tá? O que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é um verbo que ele sempre vai indicar o estado ou uma característica do sujeito. Tá? A gente sempre diz que o verbo de ligação é um verbo relacional. Por quê? Ele vai ficar no meio, ou seja, entre o sujeito e entre o estado ou a característica do sujeito. Ou seja, o verbo de ligação ele vai ligar o estado do sujeito ou uma característica do sujeito ao sujeito. Lembram que a gente estudou nas primeiras aulas o sujeito da frase? Como é que a gente faz para encontrar o sujeito de uma frase? É sempre fazendo o quê? A pergunta quem ao verbo, né? Se eu digo assim, o prefeito comprou novos computadores, aí você faz a pergunta, quem comprou novos computadores? O prefeito. Então, o prefeito é o sujeito da frase, tá? Então, vamos aqui, alguns exemplos, tá? Então, o verbo de ligação, ele sempre vai fazer essa ligação entre o estado do sujeito ou uma característica do sujeito ao sujeito. Então, assim, o verbo de ligação, ele sempre vai aparecer no meio da frase, entre uma palavra e outra. Vamos aqui, o primeiro exemplo. A prova estava difícil, tá? Aí percebam, ó, quem estava difícil? A prova. Então, a prova é o sujeito, a, a prova é o sujeito da frase. E a palavra difícil vai ser o quê? O estado, tá certo? Aliás, perdão, uma característica, tá? Então, percebam, o verbo estar, ele está entre a prova e difícil. E ele está fazendo uma ligação entre a característica, tá? Entre a característica difícil e o sujeito da frase. Vamos para o próximo exemplo. O médico do hospital é eficiente, tá? O médico do hospital é eficiente. Quem é eficiente? O médico do hospital. Então percebam que o médico do hospital vai ser o sujeito da frase. E eficiente é uma palavra que está o quê? Caracterizando. Ou seja, ela está caracterizando o sujeito. Então percebam que o é, ou seja, o verbo ser, ele está no meio de dois termos. Ele está entre a palavra eficiente e entre o sujeito da frase. Então percebam, esses verbos que estão marcados de vermelho são verbos de ligação, porque eles sempre está entre a palavra que está indicando o estado ou a característica do sujeito e o sujeito. Ou seja, ele sempre está no meio termo. Vamos para o próximo exemplo. Os alunos estão exaustos. Quem está exausto? Os alunos. Então percebam, os alunos vai ser o sujeito da frase. Exausto vai ser a palavra que está indicando o quê?
que está indicando o estado do sujeito. Então, percebam que o verbo estar, ele está aqui, ó, no meio da frase. Ele está entre a palavra exausto e entre a palavra alunos. E ele está ligando uma à outra. Próximo exemplo. Os pacientes parecem nervosos. Quem parece nervoso? Os pacientes. Então, os pacientes é o sujeito da frase, né? Percebam, nervosos é a palavra que está indicando o quê? O estado do sujeito, ou seja, nervoso, tá? Então, percebam que o verbo parecer é um verbo de ligação, por quê? Porque ele está no meio da frase, ele está no meio desses dois termos, e ele está fazendo a ligação de quê? Da palavra nervoso ao sujeito, os pacientes, tá? Último exemplo. As aulas continuam divertidas. E aí? Percebam, ó, o verbo continuar, ele está fazendo a ligação de quem? Da palavra divertidas ao sujeito da frase, as aulas. Então, percebam, o que é que a gente pode perceber com todos esses exemplos? Que os verbos de ligação, eles sempre vão tratar de fazer essa ligação entre o estado ou a característica ao sujeito da frase. Então, assim, geralmente, na maior parte dos casos, os verbos de ligação, eles sempre vão aparecer, na maior parte dos casos, tá? Vão aparecer no meio da frase, ou seja, entre dois termos, tá certo? Aqui embaixo, tá? No finalzinho da segunda página, eu coloquei os principais verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se e andar, tá? Esse último aqui, o verbo andar, eu quero fazer uma observação sobre ele, tá certo? Quando esse verbo andar é um verbo de ligação, tá? Ele não tem o sentido mais convencional do verbo andar, que é de caminhar. Mas ele aparece no sentido de você estar, de você se encontrar, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo. Eles andam muito preocupados. Esse andar aqui não é andar no sentido mais convencional, de você caminhar, não. É andar no sentido de você estar. Ou seja, eles estão muito preocupados, tá? Então, assim, eu poderia dizer assim, eu ando um pouco adoentado. Esse ando aqui não é andar no sentido de caminhar, mas é andar no sentido de você estar, de você se encontrar adoentado, tá certo? E por último, gente, tem uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Tem algumas frases aqui e eu marquei cada frase eu marquei o verbo da frase. E vocês vão analisar e vocês vão dizer se esse verbo que está sublinhado, está em negrito e sublinhado, ele é um verbo de ligação ou é um verbo intransitivo, tá certo? Então vocês vão ter que analisar a frase. O que é que vocês vão ter que ver nessa frase? Esse verbo que está sublinhado, ele está indicando alguma característica ou estado do sujeito? Porque se ele estiver, ele é um verbo de ligação. Por exemplo, a letra A. Os trabalhadores estão exaustos. Aí está marcado aqui, sublinhado, o verbo estar. Esse verbo estar, ele está no meio de duas palavras, indicando algum estado ou qualidade. Perdão, estado ou característica? Está. Percebam, o verbo estar, ele está entre o sujeito da frase, que é os trabalhadores, e a palavra exausto, exaustos. A palavra exaustos está indicando o quê? Está indicando o estado de quem? Dos trabalhadores. Então, na letra A, o verbo estar é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está fazendo essa ligação entre o estado e o sujeito, tá? Aqui, letra B. Letra B. Quando eu digo assim, o sol brilhou. Esse verbo, ele está precisando de algum complemento? Não, não é? Se eu digo assim, o sol brilhou, acabou-se.
Depois dessa palavrinha brilhou, depois do verbo brilhar, eu não preciso colocar nenhuma outra palavra. Então, a letra B, o verbo brilhar, é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento, tá? Então, tem algumas frases aqui, até a letra N, vocês vão fazer uma análise, tá certo? Dessas frases e vão responder, tá? Então, o que é que eu peço para vocês? Que vocês copiem esse material da aula de hoje no caderno, tá certo? E assistam ao vídeo e tentem responder as questões. Qualquer dúvida, tá certo? Vocês entram em contato comigo ou pelo WhatsApp, tá certo? Ou então pelo Messenger, tá? Do Facebook. Então, boa noite a todos.